que belo dia de quarentena! Como é bom ficar em casa desempregado, já que nossos governantes disseram para ficarmos todos em casa. Não é mesmo? Mas sabe o que pode deixar esse dia de quarentena ainda melhor? Não sei, não posso imaginar o que poderia tornar esse dia melhor. Você não sabe, mas eu tive uma ideia que nunca ninguém teve antes. Falar que o anarcocapitalismo é utopia. Mas como faremos isso se os anarcocapitalistas sempre têm argumentos lógicos? Ou melhor ainda, falar que o capitalismo não é igual a trocas voluntárias. Mas como você vai refutar o significado de uma palavra? Será que as pessoas não usam significados diferentes em contextos diferentes? E será que uma palavra não é apenas um símbolo e as pessoas podem simplesmente trocar de palavra e dizer, ok, eu não defendo o capitalismo, eu defendo, na verdade, apenas o livre mercado, a propriedade ou trocas voluntárias? Como você vai refutá-los se prendendo apenas a uma palavra? Aí eu vou falar que eles ignoram a história. Nossa, que genial! Bom, nesse vídeo eu vou responder o Mais ao Final, o Renan do canal Mais ao Final, e o Renan é professor de geografia, então com certeza ele sabe bastante sobre geografia, então nós devemos respeitar a opinião dele, já que ele sabe muito então sobre a sociedade, sobre o Estado, essas coisas todas que os ANCAPs não sabem. Então vamos ver o que ele sabe. Ele disse que os ANCAPs, quer dizer, o vídeo dele se chama Refutando ANCAPs. Então, os argumentos dele, claro que você só refuta alguma coisa com argumentos, e o argumento dele é que os ANCAPs não respeitam conceitos pré-estabelecidos. Então, foi pré-estabelecido que o capitalismo significa trocas voluntárias e significa também corporações aliadas ao Estado. Então, já foi pré-estabelecido que essas coisas estão interligadas. Então, não é como se você pudesse raciocinar para saber se as trocas voluntárias do livre mercado de propriedade são compatíveis ou não com o Estado e com corporações usando o Estado para eliminar concorrentes, ou se essas duas coisas fazem parte do mesmo fenômeno. Não é como se você pudesse raciocinar, não é como se você pudesse fazer alguma coisa com o seu cérebro para saber isso. Mas não, na verdade esses conceitos já foram pré-estabelecidos. Você só tem que respeitar os conceitos pré-estabelecidos. E quem sabe esses conceitos são, é claro, professores de geografia, como o Renan do canal Mais ao Final. E é claro que os ANCAPs não são professores de geografia, então é claro que os ANCAPs não sabem quais são os conceitos pré-estabelecidos e não respeitam conceitos pré-estabelecidos e ficam tentando raciocinar, usar o cérebro. Ah, não, eu acho que eu posso raciocinar e saber com argumento, com dedução, com razão, o que é verdade ou não é, e eu quero tentar descobrir, mas é só você respeitar os conceitos pré-estabelecidos. Então os ANCAPs não têm a concepção histórica das coisas, né? Aí eles cometem o anacronismo, segundo Renan. E o anacronismo é quando você tira a coisa do contexto, né? Então, por exemplo, se você na Grécia defendesse a democracia como se defende hoje, isso não é o que os gregos chamavam de democracia. Ele dá esse exemplo. Então, mas então você está errado? Então, tipo, se você é contra o sistema político da Grécia ou o sistema político da Alemanha nazista ou de qualquer... Então você está errado, porque você está fora de contexto. Então, tipo, é como você defender a abolição da escravidão há 200 anos atrás, para os senhores de engenho do Brasil, que tinham escravos. Então, na verdade, você não está respeitando a concepção histórica da escravidão, da concepção do momento, do contexto. Então, se um abolicionista voltasse a 200 anos atrás, ele estaria fora de contexto, cometendo anacronismo, e não seria um professor de geografia, não saberia contextualizar as coisas e não saberia respeitar as concepções pré-estabelecidas, né, do que é escravidão naquela época, claro.
Então, naquela época, escravidão era uma coisa pré-estabelecida que você não podia questionar. Aí depois foi abolido, como alguma autoridade deve ter decidido que agora a escravidão é errado, então agora você tem que aceitar que a escravidão é errado. Então, o tempo muda as coisas. Ele disse isso no vídeo. Renan, mais afinal, disse isso, que o tempo muda as coisas. Então, eu só tô aqui tirando a conclusão, né? Ele falou esse monte de coisa, conclui-se então que, né, o tempo muda, se escravidão é certo ou errado, se democracia é certo ou errado, ou se propriedade privada é certo ou errado. Então, os anarcocapitalistas são idiotas e simplesmente não reconhecem que o tempo muda, o que é certo ou errado. Então, agora o Estado é certo. Se ele vai ser errado no futuro, deixa pro futuro e foda-se, só aceita que ele tá certo e acabou, porque o professor de geografia disse que tá certo. Então, ele diz que anarcocapitalismo só funciona se capitalismo for troca voluntária. Capitalismo é uma palavra. Então, se uma palavra tem um significado, isso impede todas as pessoas de simplesmente fazerem trocas voluntárias sem a interferência do Estado. Porque o anarcocapitalismo é pessoas fazendo troca de propriedade sem interferência do Estado. Capitalismo é uma palavra, se as pessoas usam essa palavra com certo significado. Então depende, vamos ver qual é o significado da palavra capitalismo. Se for trocas voluntárias, então beleza. Então você pode fazer trocas voluntárias e o Estado não interferir. É possível. Se o significado dessa palavra for Estado usando corporações, usando Estado e não sei mais o que, e alguma concepção marxista, então uma força sobrenatural vai impedir as pessoas de fazerem trocas voluntárias sem o Estado. Tudo depende do significado de uma palavra. Não é como se a realidade funcionasse independentemente das suas palavras, não. A realidade funciona baseado na sua palavra. Se você criou uma palavra que tem um significado, e se as pessoas usam com significados diferentes e tem um conflito aí de vocabulários, então isso impede a realidade de funcionar, ela tem que se adequar à sua palavra. Não é como se a realidade funcionasse independentemente das palavras que você usa. E você pudesse simplesmente esclarecer os significados e raciocinar, fazer coisas como raciocínio lógico, que é uma coisa obviamente idiota. Então, não é como se você pudesse fazer isso, porque a realidade se adequa às palavras como elas foram usadas ao longo da história, ao longo da sua versão da história, inclusive. Então, ele disse que, por exemplo, os anarcocapitalistas só levam o tempo em consideração quando convém. O empresário ele vê a lógica do tempo, aí o tempo interessa. Mas se a ética muda de acordo com o tempo, aí não. Nossa, então os ANCAP são hipócritas. Porque quando o empresário usa o tempo para fazer planos e para agir, para ter meios e fins, aí o tempo interessa. Mas quando escravidão era legítimo antes e agora não é mais, aí o tempo não interessa mais. Nossa, então como os ANCAP são hipócritas. Você vê, o tempo só interessa na hora que interessa. Então, a ideia dele não é fazer julgamento moral das coisas no vídeo. Talvez também não seja de fazer julgamento epistêmico das coisas, né? Não sei se tem algum julgamento que ele está fazendo no vídeo dele ou se ele está só falando qualquer coisa. Ele disse que nós já vivemos no capitalismo e ele é passível de críticas e elogios. Não é como se você pudesse pegar uma das coisas que as pessoas chamam de capitalismo e dizer isso está certo, e outra coisa que as pessoas também chamam de capitalismo e dizer isso está errado. Não. Capitalismo é uma coisa só, é uma palavra só, o significado é esse, é histórico mesmo, foda-se, você que faça críticas e elogios a isso aí e acabou. E se eu quiser parar de usar a palavra capitalismo? Então tá, eu não me chamo mais de anarcocapitalista, me chamo de descentralista ou de proprietarista ou qualquer merda. Não. Tá, e aí? A realidade vai ter que funcionar de outro jeito agora. Ele disse uma coisa que é a única coisa que eu discordo no vídeo todo o resto eu concordei, que é busquem conhecimento. Não fiquem fechados no dogma. Estudem vários autores, estudem autores de diferentes ideias, de diferentes crenças. E ele disse que os ANCAPs não estudam
não fazem isso, só ficam fechados no dogma e seguindo seus expoentes, que todos sabem quem são e que são grandes achões que sabem de tudo. Então, é isso, como por exemplo, o Alexandre Porto é um achão que sabe de tudo, não é como se 95% dos autores que ele lê não fossem austro-libertários, então tá aí, expoentes do anarcocapitalismo, são achões que sabem de tudo, só leem autores austro-libertários. Não é como se eles falassem 90% do tempo sobre autores que não são austro-libertários. Não. Esses expoentes aí, anarcocapitalistas, só leem austro-libertários e só fazem isso. E eles têm um dogma. Então não se esqueçam de se inscrever no canal Mais Afinal, que é um professor de geografia que sabe o significado verdadeiro das palavras de acordo com a história e que faz com que a realidade funcione magicamente de acordo com esse significado, e logo ele sabe muito melhor do que esses achões que acham que sabe tudo e que ficam tentando raciocinar, né? Nossa, que ideia mais idiota que eu já ouvi na minha vida, de querer raciocinar em vez de simplesmente aceitar o significado das palavras histórico. Então eu espero que vocês tenham apreciado mais esse vídeo brilhante, irrefutável e genial do Mais Afinal, que sem dúvida dessa vez finalmente refutou o anarcocapitalismo, apesar de centenas de outros vídeos de outras pessoas falando coisas quase a mesma coisa, não terem conseguido. Agora sim, o anarcocapitalismo foi refutado, e até o próximo vídeo.